Olhe bem para a pontinha dela. E diga comigo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. A minha mente está alerta. O meu coração está receptível para receber esta semente, a semente viva da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos capítulo 27, versículo 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançaram o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Fala comigo, 4 âncoras. Quatro âncoras, e oravam que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote do mar, e a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tenho provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio do seu cabelo. Amém. Pode se assentar, meu irmão, no nome de Jesus. Olho para esse texto, para essa palavra. Atos capítulo 27 me mostra o apóstolo Paulo sendo levado para Roma como um prisioneiro. E ele está sendo levado para esse lugar para encontrar e para ter algumas perguntas, para fazerem alguns questionamentos. E a Bíblia diz que eles estão já na 14ª noite. Quando eles estão nessa 14ª noite, o navio parece que vai de um lado para o outro para ser acometido de um naufrágio. Porém, eles lançam prumo para ver onde estavam, davam aproximadamente 20 braças. E eles não pararam. Quando chegaram a 15, eles pararam. Mas aquele navio, ele naufraga. A Bíblia diz, o texto que lemos, e se você continuar o capítulo 28, vai mostrar que eles dão em uma ilha chamada Malta. Paulo, o apóstolo, ele tinha dito: é necessário que eu esteja, que eu vá. Quando ele chega na ilha de Malta, acontece algumas coisas. Ele começa a pregar a palavra, ele começa a dizer alguma coisa, e de repente Paulo, ele vai mexer nos gravetos. E quando ele está mexendo nos gravetos, uma víbora, uma cobra, morde a sua mão. Ele pelo menos dá uma balançada, joga aquela cobra no fogo, e todos assustam e começam a dizer: esse homem tem alguma coisa diferente. Ele prega a palavra, ele anuncia a palavra. As pessoas se convertem, as pessoas aceitam o Senhor. Mas lá naquele navio, Paulo, ele diz uma frase.
E ele diz: come, gente, não fiquem fracos, porque nenhum de vós há de perecer, nenhum de vós há de morrer. Paulo, ele relata e ele traz essa verdade. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero falar essa noite é exatamente dos marinheiros. Que os marinheiros, eles pegam âncoras. E o que é uma âncora? Âncora é uma peça de ferro que, lançada no fundo da água, segura as embarcações. Quem aqui já viu uma âncora sendo lançada? Isso, ela segura a embarcação para que ela não vá de um lado nem para o outro. Essas âncoras são lançadas para travar esse navio no meio da tempestade, no meio do momento em que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que Paulo, ele diz: ninguém vai perecer, mas eles lançam essas âncoras para exatamente sustentar essa embarcação. Essa embarcação que eu gostaria de mencionar, podemos trazer para os nossos dias e relacionar que essa embarcação, às vezes, são as nossas vidas. Eu e você vivemos na nossa trajetória, nessa embarcação de vida, e às vezes a tempestade está forte contra nós. O vento sopra contrário, o vento é forte, os nossos dias podem ser terríveis, nossa embarcação pode estar precisando de âncoras. Nós precisamos talvez lançar algumas âncoras para que a nossa embarcação não afunde. E a embarcação do crente, ela precisa ter essas âncoras nas mãos para que ele lance, para que a sua vida seja uma vida que não é levada pelo vento. Quando eu olho para esse texto, esse texto diz, e os estudiosos falam que Paulo, ele está vivendo no meio dessa viagem um vento chamado Euroaquilão. Um vento forte que sopra e vem atirando esse navio e jogando esse navio nos rochedos. Agora, o que me chama a atenção é que há momentos na vida que parece que a gente vai perder o rumo. Alguém já viveu esses momentos aqui? Parece que não tem solução. Parece que a gente vai bater em alguma coisa. Parece que a nossa vida vai chocar com algo. E a nossa embarcação nossa vida começa às vezes a perder o rumo. Às vezes estamos à deriva. E é o momento em que nós questionamos: será que Deus está no controle? Será que Deus está controlando a minha vida? Será que tudo isso que está acontecendo comigo é permissão de Deus? Será que essas coisas vêm? E o que a gente tanto questiona? O desespero bate nos marinheiros. Paulo fica tranquilo, porque ele tinha recebido uma visitação do anjo dizendo: nem você e ninguém há de perecer. Mas eles lançam essas âncoras. E eu queria falar rapidinho sobre essas âncoras que nós precisamos lançar da nossa vida para que a nossa embarcação não afunde. A primeira âncora que nós precisamos lançar é uma âncora chamada de propósito. Fala comigo, propósito. Olha para o teu vizinho aí, para o teu irmão, diga para ele: você tem que ter um propósito. Agora a minha pergunta é: qual é o propósito que você tem? Qual a intenção que você tem? A primeira pergunta é: qual o propósito que nós viemos a essa casa essa noite? Qual é o propósito que estamos aqui? O Salmo de número 150 diz assim: louvai ao Senhor Deus no santuário, louvai-o no seu firmamento, no seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O propósito é louvar a Deus. O propósito é louvar ao Senhor. Paulo diz:
é necessário. Ele está dizendo, eu tenho que passar por isso, esse é o propósito. E ele diz, é necessário que vamos dar em uma ilha. Paulo sabia que a sua obra não havia terminado. Ele tinha certeza que havia um propósito de Deus em todas as coisas. As tempestades da vida não é para fazer com que a gente afunde, mas é com um propósito de nos levar a uma experiência maior ainda. Em Malta ele tinha um propósito. Se não houvesse a tempestade, Paulo nunca chegaria na ilha de Malta. Em Malta havia vidas que precisavam de salvação. Em Malta havia vidas que precisavam de restauração. Haviam. Será que você pode entender que Deus nunca perde o controle? Será que você pode entender que mesmo quando o navio parece descontrolado, Deus está controlando a nossa vida? Há mais de um ano atrás, já falei aqui, eu fiz uma cirurgia, um rompimento do intestino. Todos os meus exames, no dia depois, nada deu contrário. Nada. Tudo estava correto. Só houve o rompimento do intestino. O que causou esse rompimento? Não teve absolutamente nada contrário para causar. E lá naquela mesa de cirurgia eu perguntei para Deus, Deus, por que eu estou aqui? Deus, o que é? Qual é o propósito? Às vezes nós não compreendemos. Às vezes a gente não entende. E aí a gente tem que pegar a âncora do propósito e lançar. E deixar essa âncora bater e dizer, olha, aqui no propósito eu fico firme, porque Deus está no controle. Alguns dias atrás, eu entro em contato com o meu médico, com o médico que fez a minha cirurgia. Quando eu entro em contato com ele, sabe o que aquele homem me disse? Ele disse, Anderson, depois de que você conversou comigo, depois da sua cirurgia, você falou que era pastor, você falou que estava na igreja, você falou que lá no meu bairro tinha uma igreja abençoada, que eu podia ir, que Deus tinha algo para mim, eu fui. E aí ele disse assim, Anderson, se eu soubesse que era tão bom, eu estava lá há mais tempo. Meu irmão, sabe o que é? É o propósito. Às vezes nós passamos para Deus trazer a salvação para alguém. Paulo, ele nunca iria na ilha de Malta. Aquela embarcação afunda, ele dá na ilha, ele vai para aquela ilha com um propósito, para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo se converte, aquele povo volta o seu coração para Deus, aquele povo rende-se ao Senhor, e eles esperavam que Paulo fizesse milagres, porque eles estavam entendendo que Deus tinha livrado a vida de Paulo, quando aquela víbora morde a sua mão, e ele joga aquela víbora no fogo. Eles achavam que ele não iria escapar, mas ele começa a dizer, olha, por causa de Deus, é Deus quem faz, é Deus que realiza, é Deus que trabalha, é Deus que cuida da minha vida, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer comigo. Versículo de número 6 do capítulo 28 diz, mas eles esperavam que viesse inchar, e ele caía morto. Eles esperavam que inchasse a mão e Paulo morresse. Mas Paulo diz, calma, é o propósito. O propósito é que eu esteja aqui para anunciar a palavra a vocês. Lembra de Daniel? Daniel, a palavra do Senhor diz no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, e ele diz, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Âncora do propósito, lança essa âncora hoje, meu irmão, da tua embarcação, da tua vida.
o propósito de ser melhor, o propósito de adorar melhor, o propósito de tocar melhor, o propósito de adorar a Deus melhor. Daniel disse: olha, eu não vou me contaminar. Propósito qual? Propósito de viver uma vida separada do pecado. Não somente Daniel, mas havia mais 3 jovens, que o rei manda tocar os instrumentos e tinha que se curvar diante da sua imagem. E eles disseram: não curvaremos, porque nós temos um propósito, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Tenha propósito. Paulo tinha propósitos. E ele escreve aos Filipenses dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha o propósito aí. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não olhava para trás. Paulo tinha visão. Paulo tinha a sua mente voltada, meu irmão, para frente, para o futuro. Paulo estava com o coração aberto, dizendo: eu não vou olhar as coisas que para trás ficam. Você chorou, foi passado. Você lamentou, foi passado. O navio, a sua embarcação, te levou a um lugar que você não queria, foi passado. Paulo está dizendo: mas agora eu prossigo para o alvo. E o alvo que eu tenho é Cristo Jesus. O alvo é o Senhor. Eu tenho visualização no meu alvo. E eu sei o que Deus há de fazer através da minha vida. Era o que Paulo estava dizendo. Paulo estava fazendo uma comparação de Jogos Olímpicos. Vai estar acontecendo no nosso país agora, poucos dias para frente. Ele estava fazendo uma alusão de uma corrida. Ele estava dizendo: olha, corra. Você tem o alvo, não olha para trás, apenas corra, avança. Não pare. Meu irmão, você não pode parar. Olha para o teu vizinho que está do seu lado, diga para ele assim: você não pode parar. Você tem um alvo, você tem um propósito, avance. Segunda âncora que nós precisamos lançar, âncora da posição. Nós precisamos nos posicionar. Posição é o lugar onde uma pessoa está colocada, postura. Precisamos nos posicionar, demonstrar posição diante dos homens, mas também demonstrar posição diante de Deus. Não adianta cochear em 2 pensamentos. Posicionamento. Enquanto ocupamos a nossa posição, nós desfrutamos de algumas coisas. Desfrutamos da liberdade do passado. Quando nós nos posicionamos, o passado não nos impede de viver o presente melhor. E o passado não vai atrapalhar o nosso futuro. Posicionamento. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo que clamamos: Abba, Pai. Ou seja, Paulo está dizendo: nós clamamos meu paizinho, papai. Nós clamamos, meu irmão, livres do passado. O passado, ele pode ter sido obscuro, ele pode ter sido cheio de dores, ele pode ter sido cheio de lutas, ele pode ter tido a embarcação afundando, mas você pode lançar a âncora da posição dizendo: o meu passado foi, mas o meu presente vai ser bom, e o meu futuro, Deus tem reservado o melhor para a minha vida. Quando nós tomamos posição, ficamos livres do passado. Temos a provisão para o presente. O salmista diz: fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão.
Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Quantos estão vivendo aqui uma crise financeira? Faz assim com a mão. Muitos aí. Não é só você não, meu irmão, é o país inteiro. O Brasil vive uma crise financeira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem faltado alguma coisa dentro da tua casa? Mas você não está em crise? Mas você não tem vivido? Mas fui moço, agora tenho consciência, agora eu sei, e eu estou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar. Deus sustenta a minha vida, Deus sustenta a tua vida. Provisão para o presente. E a terceira âncora que nós precisamos lançar. Precisamos lançar a âncora do propósito. Precisamos lançar a âncora da posição, nos posicionarmos. Mas não somente essas duas, mas precisamos lançar a terceira, âncora da oração. Fala comigo, oração. Quanto é difícil fazê-la. Oração. A âncora da oração. Oração mexe com o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando cantamos, Deus habita no meio desses louvores. Mas Deus só age através da oração. Está precisando que Deus aja na sua história? Ore. Está precisando que aconteça algo? Ore. Isaías chegou para Ezequias e disse: Ezequias, Deus mandou dizer para você: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías foi categórico: você vai. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, e ele chora, e ele ora, e ele diz para Deus: Senhor, lembra-te que eu servi ao Senhor em retidão. Senhor, lembra que eu fiz o que é reto aos teus olhos. Ele orou. Nisso que ele está orando, Deus visita Isaías de novo e diz: Isaías, volta, diga para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos a mais na tua vida. Oração. Oração mexe com a mão de Deus. Oração mexe com o coração de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Herodes está furioso. Herodes pega Tiago, mata Tiago, um dos apóstolos. Herodes agora pega Pedro, lança Pedro no cárcere. Pedro agora está no cárcere, Pedro agora está sendo vigiado. E a Bíblia diz que havia 16 soldados tomando conta da vida de Pedro. Quantos soldados, irmãos? Não ouvi quantos? 16 soldados. Havia 2 dentro da prisão, havia 2 na porta, havia 2 mais um pouquinho e havia 2 lá na portaria. Os outros em volta, vigiando. De repente, diz a Bíblia, que a igreja, eu disse quem? A igreja fazia o que, gente? Orava. Meu irmão, quando a igreja ora, a mão de Deus começa a se mover. Não, antes que você não entendeu, eu vou repetir. Quando a igreja ora, a mão de Deus começa a se mover. Quando você vai em um parque, em algum lugar, não tem aquela máquina, aquela maquininha que tem uns bonequinhos lá dentro, tem uma garrinha, você põe uma ficha, e aí tem uma alavanquinha que você faz o quê? Você mexe. Quem mexe é você. É você que pega, como é que chama aquela alavanquinha? Manivela, não é manivela não, manivela é outra coisa, como é que chama? Joystick. Hã? É isso aí que você falou. E aí você pega e você começa a mover. Lá dentro o que faz? Move aquele bracinho. E você vai, você para, aperta o botão, ela... Não é assim?
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Simples, meu irmão. A mão de Deus está estendida. É você chegar agora na alavanquinha e começar a mover a mão de Deus. Como, pastor? Através da oração. É você começa a orar e Deus começa a ver, Deus começa a ouvir a sua oração. A Bíblia diz que a igreja estava orando. E o que a igreja estava orando? A igreja estava orando dizendo: Senhor, livra a vida de Pedro. Senhor, o nosso pastor, o nosso apóstolo está preso. Deus, Tiago já é morto. Deus nos livra desse Herodes. Esse Herodes está fazendo tantas coisas. Deus nos livra, Deus nos guarda. A igreja orava incansavelmente, diz a Bíblia. De repente, meu irmão, a mão de Deus começa a mover. A mão de Deus começa a se mover. A Bíblia diz que Deus envia um anjo. Esse anjo entra com uma luz dentro da prisão. E ele entra, desperta Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Pedro tinha tanta certeza, meu irmão, que Deus estava cuidando da sua vida, que dentro da prisão ele dormia. Ei, levante a tua mão direita assim, eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Mesmo nesse caos que você esteja vivendo, mesmo nas prisões que você esteja vivendo, Deus está no controle e Ele cuida da tua história e da tua vida. Creia nessa verdade. A Bíblia diz que veio um anjo e ele entra com uma luz. A Bíblia diz que foi uma luz forte. Mas Pedro não despertou com a luz. Pedro estava dormindo tranquilo. Até que o anjo veio e toque. A Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro. Despertou Pedro. Aí eu lembro de uma canção. Tocou-me. Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele toca. Meu irmão, Ele vai tocar em você. E Ele toca em Pedro e Ele diz: levanta. Pedro levanta. Ele diz: calça a sandália. Pedro calça a sandália. Ele diz: cinge-te com a tua capa. Ele cinge-te e vem comigo. Agora vamos voltar à nossa história. Aonde estavam os soldados? Guardando a vida de Pedro. Todos os soldados do mesmo jeito olhando. De repente, Pedro começa a sair. Nenhum soldado se mexe. Todos os soldados quietinhos, olhando. Pedro sai. Diz a Bíblia que Pedro vem. O anjo diz: vem comigo, me acompanha. E ele vai saindo, vai saindo. Aí de repente chega na entrada, no portão da prisão. A Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Sabe quem inventou o portão automático? Foi Deus. Automaticamente o portão se abre. Pedro sai, meu irmão. Pedro saiu. Pedro de repente sai sem saber para onde ir e sem saber o que estava acontecendo. Está no texto, Atos capítulo 12. Sabe, levanta a tua mão direita de novo que eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Essa semana você pode até não entender muita coisa. Essa semana você pode até, meu irmão, passar por situação que você não vai compreender nada. Mas eu quero declarar: Deus está no controle da tua vida. Apenas obedeça o que Ele está dizendo. Vem comigo. Só isso. Quero declarar na tua vida, meu irmão: portas se abrirão automaticamente para você passar. Você precisa fazer só uma coisa: é andar, meu irmão, é caminhar. Não pare, caminha, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Não desista, não pare para dar atenção a quem está na direita, a quem está na esquerda. Você tem uma palavra: anda, anda, vem comigo, vem comigo. Pedro andou, Pedro caminhou. Diz a Bíblia que quando ele chega lá na casa, ele bate na porta.
Quando ele bate na porta, vem uma menina e dá uma olhada. E ela olha, e ela não abre a porta. Ela volta correndo, desesperada. Ah! Pedro está aí fora! Alguém disse, menina, você é doida, Pedro está preso. Meu irmão, aqui eu aprendo uma lição. Às vezes nós como crente, às vezes nós como igreja, nós oramos, mas nós em algumas vezes não estamos crendo que Deus pode livrar Pedro da prisão. A gente ora, mas será? A gente fala, mas será? Alguém diz, não, Pedro está preso. Não é ilusão da sua cabeça. Não, vai lá na porta e veja. Quando eles vão lá, que olha, Pedro estava em pé na porta. E ele entra e ele conta. Agora o que me chama a atenção, meu irmão, é que a Bíblia diz que Herodes tinha programado para matar Pedro, assim como ele tinha matado Tiago. E de repente vem Herodes a entrar na prisão. Os soldados de prontidão olhando, Herodes passa. Sim, senhor, continência para ele. Herodes passa, quando abre a prisão, está lá os soldados guardando Pedro. Mas Pedro já não estava lá. Os soldados olham, cadê o prisioneiro? Não sei. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que aqueles que não são, que não professam a mesma verdade, a mesma fé que você tem, não entenda que vai acontecer na tua vida. Mas Deus está realizando um grande milagre na tua vida. Oração, gente, vai mexer com o coração de Deus. Quantos estão dispostos a orar aqui? Ore. Em último lugar, precisamos lançar a âncora do propósito, a âncora da posição, a âncora da oração, mas precisamos lançar a âncora do louvor. Precisamos louvar. Louvor é elogiar, é dirigir louvores, é gabar, é exaltar, é bem dizer. No meio do desastre de Paulo, ele deu graças e louvor a Deus. Quando louvamos, as muralhas da dúvida caem por terra. Medo e escravidão não podem prevalecer, porque nós louvamos a Deus. Paulo um dia foi preso, junto com seu companheiro chamado Silas. Paulo e Silas presos, e de repente, meu irmão, a Bíblia diz que eles estavam com as mãos amarradas, os pés amarrados num tronco. Alguns estudiosos dizem que esse tronco era um pedaço de madeira, com uma cavidade onde entrava o tornozelo. Vinha uma outra madeira por cima da mesma forma e travava. E ali trancafiava com os grilhões para prender. Paulo e Silas presos, mas não somente presos, eles tinham tomado açoites. Eles tinham apanhado. E eles estavam com dores, eles estavam lamentando. E de repente a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz: Silas, está doendo demais aqui. Está doendo mesmo, está doendo com força. Ele olha e fala assim: mas a gente tem uma coisa, vamos orar? Vamos lançar a âncora da oração? Vamos. Eles começam a orar. Oração faz o que, irmão? Mexe com a mão de Deus. Mas não só a oração, eles começam a cantar louvores a Deus. Eles começam a cantar. Eu não sei que cânticos eles estão cantando, eu não sei. Mas quem sabe Paulo e Silas, eles cantam uma canção que nós às vezes cantamos na nossa igreja. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo.
vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Paulo e Silas começam a orar, cantar, colocar fé em ação. A Bíblia diz que de repente, fala comigo, de repente. Olha para o teu irmão, aponte um dedo de profeta para ele e diga assim: de repente. Meu irmão, Deus não precisa de muito tempo. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Deus não precisa de muito tempo. De repente. De repente, meu irmão. Ah, meu irmão, quero declarar essa noite: o de repente de Deus está para vir na tua vida. De repente. De repente veio um terremoto, aonde não tinha solução, aonde não tinha jeito, aonde estava amarrado, aonde estava trancado, abriu-se os grilhões, abriu-se as cadeias, Paulo e Silas saem para fora e eles louvam e adoram ao Senhor. A minha pergunta é, meu irmão, o que tem aprisionado você? Quais são as prisões? Quais são os grilhões? O de repente de Deus pode chegar na tua vida hoje, quando você começar a adorar o nome dEle. Paulo e Silas são livres. O carcereiro fica desesperado. Não faça nada, todos nós estamos aqui. Deus nos guardou. Deus livra a nossa vida quando nós temos posicionamento, quando nós oramos, quando nós tomamos posição e quando nós louvamos a Ele. Mas a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 3 que houve alguns reis que foram guerrear, e quando eles saem para a peleja, eles não consultam o Senhor. Quando eles voltam, estão no meio do deserto, não tem saída, acabou a água, acabou o pão, acabou tudo. Agora vem a fome, agora vem a sede. E alguém levanta e diz: será que tem algum profeta aqui que pode nos atender? Josafá disse assim: aqui tem um homem chamado Eliseu, que deitava água sobre a mão de Elias. Ele é um profeta e ele vai nos atender. Diz a Bíblia que eles vão a Eliseu. Quando eles chegam a Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu os recebe muito mal. Eliseu olha e diz assim: olha, se não fosse a presença de Josafá, nem atender vocês eu atenderia. Porventura na cidade de vocês não há profeta? Não tem ninguém lá que vocês pudessem consultar? Mas Eliseu disse: por causa de Josafá, eu vou ouvir vocês. O que foi? E eles contam. Quando eles contam, Eliseu disse assim: trazei-me um músico, um tangedor. Traga-me um músico. Veio um músico. Na nossa vida, nós temos a música dentro de nós. Meu irmão, é quase impossível alguém que não gosta de música. Tem gente que gosta de algumas que você não gosta, mas ele gosta. São diferentes. Os instrumentos trazem preenchimento. O vazio vai embora quando se começa a tocar. O vazio vai saindo. A Bíblia diz que chegou o tangedor e ele começa a tocar a sua harpa. E ele toca, e ele toca, e ele toca. Eliseu diz: recebi de Deus a palavra. Eliseu olha para os reis e diz: volta para o deserto.
Quando vocês estiverem lá, diga para os seus soldados largarem as armas, largarem os escudos, jogarem tudo para o canto e fazer algo. Fazer covas no vale. Quem está para guerrear, meu irmão, vai largar todas as armas e fazer buraco no vale, buraco em areia. Aqueles reis devem ter olhado e falado assim, esse profeta não foi uma boa ideia a gente procurá-lo não. Por que ele não disse que ia trazer chuva, que ia vir alguma coisa? Por que ele não disse que alguma coisa iria acontecer? Ou dissesse para a gente procurar alguém que tinha água? Por que ele não fala isso? Não, Eliseu disse, vai, larga as armas e faça cova, faça buraco na areia. Mas não somente isso, Eliseu disse assim, porque vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou. Vocês não verão, fala comigo, não verão vento. Olha para o teu irmão e diz assim, não vai ver vento, não vai ver chuva. Eliseu vai mais forte e ele diz, olha, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. Os 3 reis devem ter olhado e disseram assim, mas a gente veio procurar uma solução e agora esse profeta está dizendo que não vai ter vento, não vai ter chuva. Aí, o que adiantou a gente vir aqui? Já aconteceu algumas vezes assim com você? O que está adiantando eu servir a Deus? O que está adiantando eu fazer alguma coisa? Tem algumas coisas que estão presas na minha vida, tem algumas coisas que não vai, tem algumas áreas na minha vida que não rompe, tem algumas coisas que estão travadas. Tem algumas coisas. Ei, levanta a tua mão direita de novo, deixa eu declarar uma palavra profética para a tua vida. Você não vai ver vento, você não vai ver chuva, apenas obedeça, faça cova no vale, faça o buraco que o profeta está dizendo, porque ele disse assim, você não vê vento, você não vê chuva, mas o vale vai encher de água. Quem disse para você que para encher de água precisa ter chuva? Quem disse para você que para encher de água tem que ter vento e chuva? A nossa razão não é a ação de Deus. A ação de Deus é diferente da nossa razão. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai encher de água. Aquilo que você precisa vai surgir na tua vida. É a palavra do Senhor, meu irmão. Agora, sabe quando Eliseu recebeu essa palavra? Quando o músico tocava. Ei, quantos estão dispostos a adorar o Senhor aqui essa noite? Fique em pé no seu lugar. É você e Deus agora. Não tem vento? Não. Pastor, não estou vendo vento nenhum. Preocupa não. Mas vai ter água no seu vale. Vai ter a provisão de Deus na tua história. Vai ter a provisão do Senhor na tua vida. É Ele quem faz, meu irmão. É Ele quem faz. O salmista diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É o salmista, a palavra do Senhor diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você precisa fazer apenas uma coisa, adorar a Deus, louvar a Ele, celebrar a Ele. Quantos estão dispostos a adorar ao Senhor aí agora? Então feche os teus olhos nessa hora. Começa a olhar para a tua vida agora. Começa a olhar para você mesmo agora. Aonde estão as prisões? Aonde estão as cadeias? Aonde estão os grilhões? Comece agora, meu irmão. Comece agora. Comece a orar. Comece a adorar. Comece a dizer, Senhor, eu preciso que essas prisões soltem. Quando você louva, Deus está libertando a sua vida. Enquanto você adora, a tua história está sendo mudada. Então comece a adorar agora, meu irmão. Comece a adorar no nome de Jesus.
Deus está no controle da tua vida. Ele não desistiu de você. Lance essa noite a âncora do louvor e apenas o adore. Apenas o louve. Apenas o louve, apenas o adore. A Bíblia diz que Ele está à procura de adoradores. Seja você esse adorador. Seja você esse que o Senhor encontra essa noite. As portas se abrirão. Os caminhos se abrirão. Quando você louvar, quando você adorar, os grilhões serão quebrados. As cadeias serão abertas. É Ele quem faz, filho, é Deus quem faz, é Ele quem realiza. E Ele está fazendo por você essa noite. Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando pela tua história. Ele está trabalhando pela tua vida. Carabaxere, carabaxarabacantarabá. Carabaxere, carabaxarabacantarabá.